Graça e paz, que bom estar com vocês novamente. Eu, Newton Campagnoni, em mais um Saúde em Foco. Ao meu lado, doutora Sueli Repulho, psicóloga, palestrante, mentora. E hoje nós vamos falar aqui, doutora, sobre domínio. Domínio de si mesmo. De si mesmo. Então, doutora, o que seria então o domínio de si mesmo? Eu tenho domínio de mim, da minha pessoa, do que acontece na minha vida, quando eu sei os porquês das coisas acontecem. Sim. Tá? Eu pensei em falar a respeito disso hoje, justamente porque tivemos essa semana a Rebeca de Andrade, a nossa medalhista lá, e quando ela ganhou a medalha de ouro, foram entrevistá-la, né? E ela agradecendo os pais pelo apoio, tudo, ela falou a seguinte frase: eu devo muito à minha terapia. Opa! Tá? E aí, a questão não é vender terapia, Sim. mas é entender o que ela quis dizer com isso. Tá? A terapia, o terapeuta dela Sim. foi lá e deu força para ela, ajudou nos músculos dela. Tudo. Não, mas ajudou com que ela se conhecesse para que ela tivesse domínio. A gente viu muito comentarista falando, olha a tranquilidade dela, olha o sossego, né? Ela mesma chegou a verbalizar algumas vezes que ela estava admirando as concorrentes dela, sim, vendo o que elas estavam fazendo. Ela estava no domínio total da vida dela, do sentimento dela. Tá? E aí é preciso olhar. No caso de uma medalhista, de um atleta, ele aprende que a partir do momento que ele está competindo, ele tem que ganhar. E o tem que ganhar é como se ele devesse favores e obrigações para o treinador dele, para os pais dele, para o que gastaram com ele, para o governo, para uma escola, para um clube, né? E não é real. Quando ele se propõe a ser um atleta, ele quer dar o melhor dele, mas ele não tem obrigação de ganhar. Agora, ele pode querer ganhar quando ele dá o melhor dele. Sim. Tá? Então, aí começa a história do domínio. Né? Para mim ficou muito claro, ela não usou esses termos, mas foi como se ela falasse assim, né? Eu sei que eu não tinha obrigação para com ninguém de ganhar. Eu vim aqui e dei o meu melhor. Simples assim. Lembra quando eu falo que a vida é simples? Sim, com né? certeza. E muita gente recrimina, né? Não, é difícil, é complicado. Você falando isso me lembrou uma época, há muito tempo atrás, de corrida. Nelson Piquet ia ter a corrida, era o Nelson Piquet. No carro de Fórmula 1, todo mundo apavorado, ele dormindo. E o Galvão Bueno falando assim, olha a concentração, ele até tirou o salto do Galvão, a concentração do Nelson Piquet. Ele falou, não, eu estava dormindo. Estava pleno. Porque eu tenho domínio sobre mim. Exatamente. Eu sei que a hora que der o alarme, eu sei o que eu vou fazer. Sim. A hora que eles estão treinando, eles têm que estar lá, focado, né, dando o melhor deles, então sua bastante. Tal. Na hora da competição, ele tem que estar em paz, ele tem que estar tranquilo. O que ele tinha que ter feito? Lembra aquela historinha? Adolescente que estuda um dia antes da prova? Opa! Não vai render. Agora, aquele aluno que todo dia estuda um pouco, que está sempre em dia com a matéria, um dia antes da prova, ele pode descansar, ele pode relaxar, ele pode sair para se divertir, tá? Que isso vai ajudar até dele estar mais descansado, estar melhor com ele mesmo. Então, quando a gente fala de ter domínio da própria vida, no caso da Rebeca e de N atletas, eu sei que eu não tenho obrigação. Imagina quanto uma pessoa que começou competindo, treinando e tal assim, o quanto ela escutou na vida. Vai lá, você tem que conseguir, você tem que fazer, tem que ser melhor, tudo. E aí a criança vai tomando isso como uma obrigação. E o que acontece? Um atleta que fica muito nervoso na hora, porque ele acredita que ele não pode falhar, que ele tem que conseguir a qualquer custo, tá? A grande probabilidade dele errar. Sueli, foi muito engraçado, né? Essa ginasta, nessa parte de ginástica, teve, não lembro o país, a menina naquela trave, aquilo foi bárbaro. Ela errou e perdeu o equilíbrio. Ela aproveitou aquela... A gente falou assim, o pessoal falou assim, olha a concentração da menina. Ela aproveitou aquela perca de equilíbrio e inventou um passo. Aí foi assim, o pessoal pegou todo mundo de surpresa, porque ela estava
Porque ela plena. estava bem. Estava sim, bem. Sim. Quando a Veio gente os pega, movimentos todos. a americana chegou a falar também que a terapia dela é fundamental para todo o trabalho dela. E eu fiquei bastante surpresa, não sei precisar que dia, mas num desses dias, como em Tóquio, essa americana desistiu de algumas provas pela saúde mental dela, Sim. nessa Olimpíada se preocuparam de levar muitos psicólogos para que todos os atletas tivessem o apoio necessário. Porque elas são muito jovens, né, Sueli? Sim. Tá, então, sabe, tem o que deseja um jovem, né? Quer adrenalina, quer curtir, quer um monte de coisa, tem que levar a sério. Agora, não é porque tem que levar a sério que tem que sofrer, que tem que ficar tenso, que tem que ficar nervoso. Exatamente. E aí a gente está falando de atletismo, né, de Olimpíada, tudo. Vamos trazer tudo isso para o dia a dia de uma pessoa que não é um atleta. É exatamente a mesma coisa. Lembra quando eu falo, se você quer um objetivo, você quer atingir um objetivo, seja um dinheiro, comprar alguma coisa, casar, não interessa o quê, tá? E você está fazendo isso para provar para os seus pais, para provar para uma vizinha, para uma amiga, para um ex, tal assim, você vai ficar sempre tenso, sempre nervoso. Primeiro, você não está olhando para aquilo que você quer, aquilo que é importante para você. Tá? Eu lembro quando eu era adolescente, o meu sonho era ser milionária. Hoje eu tenho total consciência que eu queria ser milionária para provar para todo mundo que eu era capaz. Certo. À medida que eu fui amadurecendo, que eu fui me conhecendo, não faço questão de ser milionária. Eu quero ter tranquilidade financeira. Eu quero conseguir pagar tudo que eu desejo comprar, tá? Sem estresse, com tranquilidade. Não quero ficar gastando tempo, energia, tal, para administrar grandes quantias. Não é o meu caminho, não é o que eu gosto de fazer, né? Estou na área de humanas, trabalho com o ser humano, isso para mim é o mais importante. Óbvio, eu gosto de dinheiro, o dinheiro me proporciona um monte de coisa, então eu quero dinheiro suficiente para eu ter essa paz, essa tranquilidade. Amo viajar, eu quero ter dinheiro para viajar sempre, sem dúvida nenhuma. E consegue, né, Sueli? Porque eu não sofro mais com isso, eu não tenho que provar nada para ninguém, tá? Aí você pega uma mãe que faz muito sacrifício, que desiste de estudar por conta dos filhos, que deixa de fazer algumas coisas, tal, ela vai pôr isso na conta dos filhos. Sim. Tá? Eu não estudei porque eu decidi que você ia estudar, tá? E vai colocar esse peso. Aí esse adolescente entende que ele é obrigado a ter sucesso. Não, ele pode ter sucesso, ele tem capacidade de ter sucesso, mas ele não é obrigado. A mãe dele é responsável pela própria vida e ele é responsável pela própria vida dele. Ele vai crescendo e ele vai atingir o sucesso que ele quiser, mas sem essa obrigação. Eu vejo nas mentorias, nas terapias, como tem gente que tem dificuldade de enxergar os defeitos dos pais. Não é para malhar os pais, eles fazem o melhor da vida deles, sem dúvida nenhuma, mas todo pai, toda mãe tem defeito, porque é ser humano. Com certeza. E você precisa enxergar o defeito para entender por que seus pais muitas vezes falaram coisas que não foram legais para você, que tinha a ver com a dificuldade deles, para você conseguir separar isso, para assim você fazer as suas escolhas. Tá? Então, o autoconhecimento não é superficial como as pessoas pensam, né? Eu me conheço, eu sei o que eu quero, né? Se você não tem ainda a vida que você deseja, emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, socialmente, é porque está faltando você mexer em alguma coisa. Com certeza. É porque você não tem conhecimento de alguma coisa, porque que aquela realidade está distorcida. A gente vai criando crenças dentro da gente, acreditando em coisas que é história da carochinha, sabe? Que não tem nada a ver, só que a gente acredita porque a gente aprendeu lá atrás. E a gente vai levando isso e passa depois para os filhos também, né? Com certeza, passa para os filhos. Ficando aquela... Sim, é muito comum você ver, sei lá, você pega uma característica, sei lá, timidez, tá? Se você tem uma mãe que é muito tímida, a grande probabilidade é dos filhos dessa mulher serem mais atirados, mais falantes e mais comunicativos, porque eles enxergaram que a mãe sendo tímida perdia oportunidades, tá? Então eles vão querer ser diferente da mãe para falar, não é desse jeito, vamos fazer do outro. Só que como eles estão fazendo isso em função da mãe, não sai no equilíbrio. Eles serão exagerados.
Certo. Tá? Eles vão ter alguns problemas pelo fato de serem tão falantes e tão atirados, vão falar o que não deve, vão brincar a hora que não é apropriada, tal, tá? Essas pessoas terão filhos que vão assistir os pais tendo problemas sendo muito falantes, decidirão ser mais tímidos de novo. E a vida vai caminhando. Ô, Sueli, deixa eu perguntar uma coisa. Timidez é um pouco de falta de confiança? É totalmente falta de Falta confiança. de confiança. Né? Então você se retrai. O medo do julgamento, né? Uma pessoa que se diz tímida, aí ela vai numa festa e ela fala que ela não gosta de aparecer, né? Que ela é discreta, ela se veste de uma maneira discreta, ela não quer que chame atenção, não quer muito que chama ela para subir num palco, né? Todo o que a gente entende aí de timidez. É muito engraçado que quando uma pessoa fala isso, eu pergunto para a pessoa, pode parecer grosseiro, eu juro que não é grosseria, mas é uma tomada de consciência que às vezes a gente tem que ser mais firme ao falar, né? Por que essa pessoa acredita que ela vai entrar numa festa e todo mundo vai parar para reparar nela? Será que ela realmente não quer atenção? Certo. Ou ela acredita que ela chama a atenção de todo mundo, tá? E aí ela entra no medo do julgamento. Então nós vamos falar esse julgamento depois dos nossos comerciais.